Hoje eu vou fazer um resumão do anime Musagen no Phantom World. Basicamente esse anime se passa em um mundo onde entidades sobrenaturais como fantasmas e vários tipos de seres que eram considerados superstições se tornaram visíveis após um vírus que infecta o cérebro humano se espalhar por toda a sociedade. Por conta desse vírus, vários tipos de seres bizarros se tornaram reais. Não só isso, mas esse vírus também afetou as próximas gerações, fazendo com que muitos jovens adquirissem habilidades especiais. Uma das pessoas que desenvolveram essas habilidades foi o protagonista dessa história. Seu nome é Haruhiko e ele tem a habilidade de invocar e selar fantasmas através dos seus desenhos. Atualmente, o Haruhiko usa os seus poderes para lidar com os seres problemáticos que perturbam a paz. Logo no início dessa história, a gente vai ver o nosso protagonista trabalhando junto com a sua parceira loira. O nome dela é Mai e ela possui muita força, compreensão de artes marciais e até mesmo poderes elementais. Mesmo sendo bonita e forte, a garota está passando por dificuldades, pois atualmente ela trabalha caçando esses seres sobrenaturais com o Haruhiko. Porém, os dois sempre acabam fazendo merda durante o trabalho. Por isso, o pagamento deles acaba sendo usado para consertar o que eles destruíram. Triste por estar com o saldo do banco negativo, a Mai diz para o Haruhiko que eles precisam de novos parceiros para o seu grupo. Depois dela falar isso, o Haruhiko vai para casa e durante o caminho, ele vê um cemitério em um lugar que não deveria existir um cemitério. Do nada, ele vê uma garota fofinha abrindo a boca e sugando esse ambiente sobrenatural para dentro de si. Ao ver isso, o Haruhiko corre até a garota e a convida para se tornar um membro do seu grupo e lidar com as coisas sobrenaturais. Infelizmente, a garota recusa e após um acidente de queda na escada, o nosso protagonista só volta a ver novamente essa garota na escola. E após ter a sua proposta recusada novamente, o Haruhiko chama a garota chamada Reina para almoçar no refeitório. Em resposta, ela disse que não pode pagar. Então o Haruhiko foi lá e disse que ele pagava. Ao ouvir isso, a Reina aceita ir até o refeitório e lá ela bate vários pratos. Depois de comer bastante, ela diz que atualmente não está recebendo mesada, por isso ela nunca comeu no refeitório. Foi só ela falar isso que o Haruhiko disse para a garota que dá para ganhar uma grana exorcizando os seres sobrenaturais. Dito isso, ele convida a garota para conhecer um pouco mais do seu trabalho e ela acaba aceitando. Então o Haruhiko leva a Reina até a Mai e juntos eles vão exorcizar um objeto que criou vida após ser abandonado pelos humanos. De início, a Mai tenta partir para a agressão, mas ao ver que os postes elétricos só desejam chamar a atenção, os nossos personagens principais acabam partindo para uma dança de limbo eletrizante. Limbo é a dança que você passa por baixo da cordinha, daí é eletrizante porque os fios tá dando choque, sacou? Maneiro, né? Depois de dançarem um pouquinho, os nossos personagens principais percebem que os postes desejam dançar até o fim. Então os nossos personagens principais são obrigados a continuar a dançar. De todos, a Reina é a primeira a falhar, e em seguida o Haruhiko se distrai e encosta no fio e toma um chocão. No fim, a Mai teve que usar toda sua incrível habilidade física para derrotar o poste na dança. Após serem derrotados, os postes deixam os nossos personagens principais exorcizá-los, e como Haruhiko não estava com seu caderno, a Reina foi lá e devorou a vida dos postes. Nesse episódio aprendemos que se objetos tivessem vida, provavelmente eu seria assombrado por um boneco do Max Steel que eu grudei em um fio de alta tensão quando eu era criança. Deve estar agarrado até hoje. No dia seguinte, após o trabalho com os postes, a Reina foi lá e se tornou uma parceira oficial do Haruhiko e da Mai. Agora que o seu grupo tem alguém capaz de selar as coisas além dele, o Haruhiko decidiu investir um pouco mais na sua habilidade de invocação. Nesse dia, antes que o nosso protagonista pudesse se focar nisso, a professora pediu para o grupo dele ajudar uma garota chamada Koito. Segundo essa professora, essa garota é muito forte. Por conta disso, ela acaba aceitando trabalhos humanamente impossíveis de se realizarem sozinhos. Para a infelicidade da garota chamada Koito, os inimigos que ela decidiu enfrentar dessa vez são capazes de anular o seu poder. Por isso, a ajuda do Haruhiko e das suas companheiras acabou a salvando. Em frente ao inimigo, todos trabalham juntos e no fim, o Haruhiko sela os mais fortes ao desenhá-los no seu caderno. Feito isso, a Koito agradeceu a ajuda das meninas e disse que irá dividir o pagamento por esse serviço. No dia seguinte, enquanto a Reina e a Mai se alongavam, o Haruhiko estava treinando os seus desenhos para invocar algo que possa ajudá-los. E do nada, a professora chega com um serviço para eles realizarem no dormitório feminino. Lá, as garotas dizem que um OVNI anda as observando. Depois que as garotas explicam tudo, os nossos personagens principais vão para o quarto delas. Nisso, o tempo passa e o OVNI não aparece. Então as garotas expulsam o Haruhiko do quarto para elas fingirem trocar de roupas e verem se o OVNI aparece. Feito isso, o OVNI realmente aparece e começa a tirar várias fotos enquanto a Mai e a Reina tentam destruí-lo. Numa tentativa de ajudar, o nosso protagonista tenta invocar uma besta lendária, porém ela se transforma em um cachorrinho preguiçoso e começa a dormir. Do nada, o sono do cachorrinho é interrompido pelo OVNI. Daí o animal se irrita e consegue capturar o inimigo. No fim, a Reina devorou o OVNI e usou um outro poder dela para curar o dedo ferido do Haruhiko.
Haruhiko. E quando as donas do quarto chegaram, os nossos personagens principais tiveram que ficar se desculpando, pois eles quebraram o quarto delas inteiro. No dia seguinte, os nossos caçadores de coisas sobrenaturais foram atrás de um fantasma que está obstruindo a passagem de uma ponte. Ao chegarem na ponte, uma das fantasmas aparecem dizendo que o plano delas para atrair a Mai deu certo. Dito isso, a Mai começa a cair na porrada contra as duas. E infelizmente, a nossa artista marcial perde a batalha, e o Haruhiko invoca o seu cachorro para ganhar tempo e fugir. Após a sua derrota, a Mai tenta treinar o Haruhiko e a Reina para ajudarem na luta, mas os dois são péssimos no corpo a corpo. Daí, para fugir do treino forçado, o Haruhiko tem a ideia de transferir as memórias de luta da Mai para ele. Nesse momento, a professora deles aparece e diz que irá ajudá-lo. Então a prof bota eles para ficarem um dia inteiro fazendo coisas que lembrem a Mai do seu passado. Ao fim do dia, eles vão até aquelas duas fantasmas lutadores e quando elas aparecem, a Mai e o Haruhiko começam a lutar. Durante a luta, a Mai é arremessada para trás e o Haruhiko tenta salvá-la. Nesse momento, o nosso protagonista tropeça e os dois acabam batendo a cabeça. E por incrível que pareça, por conta desse choque de cabeças, o Haruhiko acaba acessando as memórias da Mai. Do nada, ele abre o olho e ao olhar novamente para as duas fantasmas, o Haruhiko diz para a Mai que ela conhece as duas da sua infância. Na época, a Mai bateu nessas duas e as humilhou. Por isso, elas treinaram bastante durante todo esse tempo que se passou para conseguirem uma revanche. Ao se lembrar disso, a Mai parte novamente para a luta e o Haruhiko tenta ajudá-la usando as habilidades de combate da Mai. Porém, o cansaço bate no Haruhiko e ele cai no chão igual bosta. Nesse momento, a professora diz para o Haruhiko tentar usar o poder dos 5 elementos da Mai para compensar a sua falta de poder físico. Então ele usa isso e realmente dá certo. Daí, para finalmente derrotar as duas garotas, a Mai e o Haruhiko usam o poder dos 5 elementos juntos e as derrotam. Feito isso, as duas fantasmas agradecem a Mai pelo combate e prometem retornar para uma revanche e desaparecem. Enquanto tudo isso acontecia, uma garotinha estava assistindo tudo bem escondidinha. No dia seguinte, em uma conversa com a Mai, a Reina e a professora, o Haruhiko revela ainda ter todas as memórias da Mai. Daí a professora vai lá e diz que em provavelmente 3 dias essas memórias irão sumir. No dia seguinte, a Reina usa um cupom que ela ganhou para ir em um rodízio de carne com os personagens principais. Depois que ela leva o restaurante à falência, ela acaba indo embora. Após se despedir do Haruhiko e da Mai, a Reina entra em um tipo de ônibus estranho. Dentro do ônibus, ela se sentiu confortável e quando ela percebeu, o ônibus já havia deixado em frente à sua casa. No dia seguinte, a Reina conta tudo isso aos seus amigos e do nada a Koito aparece e diz que o ônibus do dia anterior era um fantasma, um Phantom. Dito isso, a Koito afirma que a Reina está possuída. Daí na hora de ir embora, todos decidem acompanhar a Reina para ver o que acontece. Do nada, o ônibus fantasma aparece e a Reina desliga completamente e entra nele. Nesse momento, o Haruhiko entra no ônibus com ela e as outras duas garotas acabam ficando do lado de fora. Daí, em uma fração de segundos, o ônibus desaparece. O Haruhiko vê que a Reina está em um tipo de mundo de fantasia e tenta tirá-la de lá. Porém, ao interagir com esse mundo, o Haruhiko também acaba entrando no clima animado de lá e o tempo vai se passando. Do nada, o Haruhiko acorda e tenta acordar a Reina. Feito isso, o ônibus some e os dois já estavam em frente à casa da Reina. Nesse momento, os pais da garota começam a perguntar quem é o garoto ao lado dela. Então, a Reina o apresenta como um amigo e pede para o Haruhiko ir embora. No dia seguinte, a Reina conta aos seus amigos que ela ainda não informou aos seus pais que ela está usando seus poderes para lidar com as coisas sobrenaturais desse mundo. E ela só não os informou porque a irmã dela também gostava de fazer algo muito diferente. Basicamente, a irmã dela adorava andar de moto e os seus pais odiavam isso. Por conta disso, a irmã dela saiu de casa e agora a Reina sente muita falta da sua irmã. Depois de contar tudo isso, os nossos personagens principais chegam à conclusão de que esses fantasmas estão se aproveitando da fragilidade da Reina. Daí, para resolver o problema, todos vão para o ponto de ônibus juntos e quando o ônibus chega, o Haruhiko já se prepara para selá-lo. Porém, como ele comeu a comida daquele mundo, ele também está possuído, por isso ele entra na mesma transe que a Reina. Felizmente, dessa vez, a Mai entrou no ônibus com eles. Porém, a garota acabou comendo a comida desse mundo e entrando na fantasia de família feliz que acontece ali dentro. Daí, quando o Haruhiko foi no banheiro dentro desse mundo, ele botou para fora a comida que ele comeu e acabou recobrando a sua consciência. Então, ele leva a Reina para o banheiro e tenta acordá-la. Porém, como a garota ainda estava acreditando que era a irmãzinha dele e que eles formavam uma família feliz, o nosso protagonista foi lá e a abraçou. Nesse momento, a vergonha da garota foi mais forte que a possessão e assim ela finalmente acordou. No fim, para sair desse mundo, a Reina precisou desistir dos seus pais fictícios. E depois que ela faz isso, os pais coelhos e o trem do mundo de fantasia somem. No dia seguinte, a Reina revela que contou tudo aos seus pais e eles tiveram que aceitar, pois se ela ficar escondendo as coisas deles, essas paradas podem voltar a acontecer com ela. Depois de abordar um pouco da vida da Reina, a história finalmente decide mostrar a gótica de cabelo curtinho em ação. Bom, depois de eliminar um fantasma em formato de trem e ir embora sem nem mesmo receber o agradecimento das pessoas, o dia seguinte vem com força e um amigo do Haruhiko começa a falar algumas verdades para o nosso protagonista. Primeiro, o cara comenta sobre o grupo do Haruhiko só ter garotas lindas. Em resposta, o nosso protagonista diz que beleza não é tudo, pois ele sofre bastante nas mãos da Mai. Dito
Dito isso, um amigo dele começa a falar que a Koito é bonita e poderosa, mas por ela ser nojentinha, ninguém tenta mais falar com ela. Nesse momento, o Haruhiko percebe que a própria Koito está ouvindo tudo. Depois de ouvir tudo, a garota vai embora. Daí o Haruhiko fica lá se sentindo mal pelas coisas que o seu amigo disse. Então, o nosso protagonista decide ir atrás da garota para pedir desculpas. Porém, o que ele não sabia é que ela estava indo realizar uma missão que a professora deu, e por conta da aparição repentina do Haruhiko, a Koito acabou respirando uma fumaça tóxica. Por sorte, aquela garotinha que estava por perto carrega consigo um ursinho que pode ficar grande e defender a todos. Além dela, a Mai e a Reina chegam para enfrentar o inimigo. Daí, para não ser exorcizado, o bicho de 3 cabeças que só queria devorar os animais da escola vai embora. Logo que ele se vai, Koito diz que ela pretende derrotá-lo sozinha. Mas a Mai percebe que a voz do Koito ficou ruim por conta daquela fumaça tóxica, e por isso a Mai diz que a Koito não pode usar o seu poder. Irritada, a Koito reforça dizendo que ela irá derrotá-lo assim mesmo. Então ela mete o pé e o Haruhiko continua seguindo. Dessa vez não só para pedir desculpas, mas também por se sentir culpado por ela não poder usar os seus poderes. Nesse dia a Koito procurou e até mesmo encontrou esse monstro, mas ela não teve poder para derrotá-lo. Ao fim do dia, a garota voltou para o seu quarto e logo pela manhã do dia seguinte, o Haruhiko já estava lá para não deixá-la lutar sozinha. Durante a patrulha deles, a Koito acaba desaparecendo, aí o Haruhiko vai procurar por ela na escola. No fim, o nosso protagonista decide ir até a professora para perguntar o porquê da Koito estar tão obcecada com esse fantasma. Então a mulher conta que quando a Koito era pequena e nem mesmo tinha poder, esse fantasma que devora animais apareceu e tentou devorar os bichinhos preciosos que ela cuidava. Com medo, a Koito acabou despertando seu poder e exorcizando o fantasma. A demonstração do seu poder foi tão absurda que os seus amigos, professores e até mesmo o pai e mãe da garota passaram a ter medo dela. Por isso, ela acabou indo parar nessa escola cheia de pessoas que estão acostumadas com fantasma. Durante a conversa com a professora, o Haruhiko recebe uma ligação da coisinha voadora chamada Ruru que vive o seguindo. Na chamada, a pequenina diz que a Koito está indo para o zoológico correndo. Ao ouvir isso, o Haruhiko sai correndo atrás dela. Enquanto ele corria, a garota estava lutando novamente com 3 cabeças, e dessa vez ela toma uma surra sozinha, sem ninguém a atrapalhar. Daí no momento em que tudo poderia piorar, o Haruhiko chega. Não só ele, mas a Mai, a Reina e a garotinha do urso chegam. Juntos, eles descem a porrada nesse fantasma até o Haruhiko terminar de desenhar. Com o desenho pronto, o exorcismo é concluído com sucesso. Quando a Koito acorda e vê que o 3 cabeças foi exorcizado pelo Haruhiko, ela fica bolada. Daí a professora chega, olha o papel do Haruhiko e diz que esse não é o mesmo fantasma que a Koito eliminou quando era criança. No dia seguinte, após todos esses acontecimentos, a Koito vai até a casa do Haruhiko e pede desculpas por ter sido nojenta com ele. Dito isso, ela tenta fugir ignorando as tentativas de amizade dele, mas o cara segue a perseguindo e a chamando de amiga. No dia seguinte, a história começa a mostrar que a pequena Kurumi está com medo de ser chamada para ajudar a derrotar os fantasmas. Por conta desse medo, quando a Kurumi vê o Haruhiko na rua, ela acaba caindo em um mundo criado a partir de sua mente. E o seu amigo peluda tem vida e luta contra ursinhos do mal. Depois de fugir dos ursos do mal, a Kurumi finalmente entende que ela precisa superar os seus medos. Por isso, ela assume a batalha contra um mecha urso gigante e o vence. Feito isso, o mundo dos sonhos é desfeito, e o Haruhiko pergunta para a garota qual era a preocupação que a fez entrar nesse mundo. Em resposta, a Kurumi diz que ela já superou isso, e agora está tudo bem. Alguns minutos após saírem desse mundo de ursinhos, o Haruhiko chega com a Kurumi no seu clube de caçadores de fantasmas, e ao ver eles, a Mai já os convida para uma missão. Nesse momento, o Haruhiko foi falar que a Kurumi estava cansada, porém a pequena vai lá e diz que ela está pronta para fazer isso. Depois dessa história com ursinhos, a gente parte para uma história cheia de gatinhos. Sim, no episódio seguinte, um fantasma aparece em um prédio escolar abandonado. Daí, como o prédio está cheio de gatos, o fantasma acabou sendo algo relacionado a felinos também. Após se ativar, esse fantasma começou a transformar os estudantes do prédio escolar atual em gato. De início, todos ficaram se sentindo cansados e com vontade de comer coisas estranhas, mas no dia seguinte, todos começaram a se transformar em gatos de verdade. Ao mesmo tempo que isso estava acontecendo, uma garotinha havia informado aos nossos personagens principais que o gatinho dela havia sumido, e todos decidiram ajudá-la. No meio dos acontecimentos, a Koito sentiu a presença do fantasma no prédio abandonado. Daí, quando todos entraram lá, eles acabaram descobrindo que o prédio inteiro é um fantasma e que o gatinho perdido está ali dentro. Depois de tentarem até mesmo demolir o prédio com eles dentro e desistirem, porque se o prédio demolirem com eles dentro, eles iriam acabar morrendo, a Reina e a Kurumi conseguem falar com o fantasma gato gigante e o convencer a parar de transformar todos em gatos. Feito isso, o gatinho que estava sumido aparece e todos voltam ao normal. Logo em seguida, a professora aparece e diz que conseguiu uma autorização para fazer esse prédio antigo voltar a funcionar. Por isso, o fantasma que estava fazendo tudo aquilo por estar se sentindo só, não irá mais passar por esse tipo de problema. Depois desses acontecimentos, alguns dias se passam, e dessa vez, todos os estudantes estão sentindo muito calor. Do nada, a fadinha que acompanha o Haruhiko aparece mandando todos olharem para fora. Lá, todos veem um grande número de fantasmas se deliciando em uma fonte termal. Por conta disso, a professora diz que as aulas serão suspensas, e que todos os alunos vão
vão perder as férias estudando. Daí, para não perderem as suas férias, vários estudantes decidem usar os seus poderes para derrotar o fantasminha maior que estava controlando todos. Para a infelicidade de todos que estavam assistindo, esse macacão é muito forte e nem mesmo a Mai ou a Koito podem derrotá-lo. Daí, para o Haruhiko conseguir desenhar o macaco grande por completo, a reina tenta atraí-lo com seu corpo bem animado, mas o macaco não a acha interessante. Em seguida, a Kurumi tenta, e depois os nossos personagens principais obrigam a Koito a tentar. No fim, a sedução da garota acaba sendo intimidadora demais e o macaco a recusa. Decidido a eliminar esse Phantom, o Haruhiko implora para Mai fazer esse serviço e ela acaba topando. Então o Haruhiko pinta o glúteo dela de vermelho para chamar a atenção do macaco. Isso acaba atraindo o fantasma. Porém, na hora tudo dá errado e o macaco pega a Mai. Daí, para tentar salvá-la, o Haruhiko arrisca tudo e invoca uma outra fera lendária que ele estava treinando para invocar. E graças ao polvo invocado, o macaco finalmente é derrotado. Porém, na hora de eliminá-lo, todos veem que esse fantasma grandão está chorando. Então a pequena Huro conversa com os macaquinhos e vê que o grandão só queria se divertir, pois a sua esposa o abandonou. No fim, para resolver o problema, a professora aparece e dá uma roupa de macaco da bunda vermelha para o Haruhiko. Para a infelicidade do Haruhiko, o macaco ficou muito feliz com isso. Feliz ao ponto de querer se casar com o protagonista e o levá-lo para o seu mundo. E é assim que esse anime termina, com o nosso protagonista Haruhiko com um poder incrível de invocar e selar fantasmas, sendo enviado para outro mundo, o mundo dos macacos. Tô zoando, galera, tem mais episódios aí, mas eu recomendo que você assista porque esse anime é muito bom.